Bem-vindos ao Date on Divan, um podcast onde nós te sugerimos como viver com mais leveza, equilíbrio e propósito. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que mexe com quase todo mundo: trabalho. E a forma de se trabalhar tem mudado demais. Então, nós estamos aqui nessa mesa com 2 especialistas no assunto e vamos falar sobre direito trabalhista. Seja muito bem-vinda, Larissa. Obrigada, Carol. Prazer estar aqui. Obrigada, Tati. Imagina, um prazer. Bem-vindo, Kleber. Quer dizer que é um prazer ter vocês aqui. Prazer é todo nosso. Muito obrigado pelo convite e espero que seja um podcast extremamente agradável e que a gente possa, fazer um bate-papo bem legal, Chique. Com certeza será. Tudo bem, Tati? Tudo bem. Estou muito feliz. Fiquem à vontade, a casa é de vocês. Se apresentem. Quem que vai começar primeiro? Por educação, eu vou deixar as mulheres, a Larissa, como sempre. Obrigada. Bom, eu sou a Larissa Amorim, eu sou advogada especialista em direito do trabalho. Já trabalho com o Kleber há 13 anos, né? Então estamos juntos aí no escritório já com uma longa data. Embora o escritório tenha mais de 50 anos, né? Já é um escritório que faz história aí na cidade. Eu tô lá para ajudar nessa parte de prevenção, né, de conscientização aos empresários nessa relação de trabalho. Muito bem. Então, meu nome é Kleber, né? Meu pai que iniciou o escritório há mais de 50 anos atrás e eu já tenho essa formação acadêmica já dentro do escritório, né? Minha especialidade dentro do direito empresarial, né? Então, a gente está hoje aqui para estar tratando de vários assuntos, vários temas e que seja extremamente esclarecedor para o nosso público. Muito bem. Eu vou começar com uma dúvida. A doutora Larissa falou a respeito da prevenção. Por exemplo, a gente, né, tem uma empresa, uma microempresa. Em que momento que eu busco essa prevenção? Como que vocês podem me ajudar? O que é isso, né? O que é direito preventivo? Não é? A gente fala em medicina preventiva, é da minha área, eu entendo. Mas o que é o direito preventivo? O que a gente pode entender aí? Tati, eu acho muito importante a gente tratar desse assunto, que é um assunto que às vezes não é muito debatido. O empresário, ele vai procurar o advogado a hora que a bomba já está estourada, né? Que é aquele momento, chegou um processo aqui, fui citado de um processo, meu ex-funcionário está entrando com um processo, o que eu faço? E agora? O advogado, nesse momento, ele só pode fazer uma contestação e defender perante a justiça. É isso que vai fazer. O que a gente faz quando a gente está falando sobre uma questão preventiva? Então, a gente faz uma avaliação da empresa. A empresa, quando tem já um empresário, um funcionário, já é suficiente para a gente fazer essa prevenção. Tá? Então, a gente faz pensando na área da médica, assim, é quase uma anamnese que a gente faz da empresa, analisa todo o panorama dessa empresa, consegue enxergar os riscos, os potenciais riscos desse negócio e já pensar lá na frente. Então, o que eu posso ir arrumando dentro dessa empresa para que no futuro não tenha um processo, não tenha um litígio ali, porque aí, senão, na hora que já tem o litígio, já não tem muito o que fazer, é só fazer uma defesa judicial. Então, essa prevenção é muito importante. Primeiro porque o empresário, ele consegue, inclusive, fazer uma previsão de quanto que é o risco trabalhista dele, né? Então, às vezes, a pessoa, né, tem uma empresa, tem ali 5 funcionários, você precisa entender qual que é o seu risco trabalhista. A gente, pensando num risco trabalhista, até quando, se esses funcionários, os 5, vamos supor que os 5 resolvem pedir demissão no mesmo dia. Isso já é pensar a longo prazo. Olha, eu tenho caixa para pagar as 5 rescisões que eu preciso. Então, isso tudo entra na contabilidade, pensando numa prevenção e o que eu vou fazer se acontecer, de fato, isso. Se os meus 5 funcionários entrar com processo contra mim, né? Não, e pensando nos 5 funcionários pedir demissão, algum problema a empresa tem, né? A gente tem que trabalhar mesmo isso, né? Porque às vezes a gente não conhece lei, né? Não é da nossa área. Eu acho que, assim, o empresário, quando ele vai abrir a empresa, ele não
sabe disso, você vai aprendendo sabe. muito, né? Eu não sabia nada, você vai aprendendo, Sim. né? Desde contrato de trabalho, né? Tem que Sim. revisar, ver se aquilo que está no contrato realmente é o que é o pré-estabelecido, que, né? Não é Porque mesmo? as mudanças são constantes, né? É, E o empresário, ele vai indo muito no intuito, né? Assim, porque eu acho que isso está dando certo, eu vou indo, vou levando. Não deu problema, então não deu problema, eu estou no caminho certo. Mas ele está contando com a sorte, né? Muitas das vezes ele está contando com a sorte, porque o caminho escolhido juridicamente não está correto, né? Então, essa questão da advocacia preventiva, a gente vem para fazer essa análise, o caminho, o risco que você está correndo. Né? é o minimizar, né, Minimizar os o risco. riscos. aí, Vocês né? têm uma porcentagem hoje de quantas empresas trabalham dessa forma preventiva? Aí tá crescendo bastante. A gente vê num médio a grande empresa, isso já é uma política adotada nessas médias e grandes empresas. O que a gente tem tentado levar são para as empresas menores, porque quando tem um processo, essa empresa menor, o impacto sofre para ela é mais. muito mais sofrido. Uma média empresa, ela tem um caixa ali para suportar um processo trabalhista. Às vezes, o que até o empresário não pensa muito é que não é só o funcionário que pode entrar com o processo. O Ministério Público também pode. Né, O cliente. o cliente pode. Então, assim, são várias questões que estão envolvidas, né, nessa situação. Então, a gente gosta de alertar que não a área preventiva, essa prevenção, ela não é só para o médio e para o grande empresário. Ele é para todos os empresários. Ela tem que ser Ele feita. É para toda atividade, porque o empresário, como ele está trabalhando dentro sem uma organização jurídica, né, ele está indo num ímpeto, num intuito, então eu não tenho problema, eu não tive processo, eu não tive nada, está tudo ok. E aí ele fala assim, mas para que eu vou contratar um advogado, né? Para que eu vou contratar um escritório para fazer uma advocacia preventiva se eu não tenho litígio? Porque ele só entende que ele precisa de um advogado A hora que já tem um na problema. hora, né, que a vaca foi pro brejo, na hora que já queimou, Estourou a bomba. na hora que o circo pegou fogo. Né? A gente vai ao médico, né? Não é na hora que eu preciso fazer a cirurgia. Eu vou no médico exatamente para fazer uma prevenção, né? Eu quero cuidar da minha saúde. Então, o empresário ele precisa cuidar da sua saúde, né? Da sua gestão de negócio. E aí que entra a advocacia preventiva. E aí tem uma questão bastante interessante que eu acho que vale a pena esclarecer, assim, o que é o direito trabalhista? É um segmento que vai regulamentar o papel do empregador e do empregado, os direitos do empregador e do empregado, os deveres, e então trabalha dos dois lados, protege os dois lados, né? Não é só a questão do empresário em si, do empregador em si. A gente, como advogado empresarial, muitos pensam, então você é contra o trabalhador? Não. Muito pelo contrário. Exatamente. A gente implementa políticas para que sejam adotadas as regras trabalhistas. Sim, então, e inclusive hoje fala-se muito, né? A gente tem discutido muito isso, inclusive nessa mesa, sobre a questão emocional dos trabalhadores, né? O quanto tem se feito, o sistema tem feito movimentos para que cada vez mais isso seja de fato realmente aplicado e executado dentro das empresas. Então são áreas, papéis que vêm olhar para os dois lados, não só para o lado do empresário. E a gente tinha muito essa cultura, né? Sim. Que olhava só para o lado do empregador, só para o lado do empresário e queria ferrar o funcionário. E na verdade não é. Justamente para trazer o equilíbrio entre um papel e outro. A pergunta que eu queria fazer para vocês é: a forma de trabalhar hoje mudou muito. Hoje a gente tem freelance, home office, PJ prestando serviço terceirizado, coisas que a gente não via 10 anos atrás. Exato. Como que está a justiça diante disso? Isso aí é um tema, né, atual, extremamente polêmico ainda, né, porque são novas modalidades de contrato de trabalho. Sim. Né? Então, muito desses são trabalhos que emergiram depois da pandemia, Sim. Né? Que é o home office, o trabalho digital, né? E o trabalho via plataformas, né? iFood, uberização de Uber e tudo mais. Então, a Justiça do Trabalho, ela é uma coisa nova ainda para a Justiça do Trabalho, para ela entender
o funcionamento disso, né? Porque muitas das vezes o funcionário, ou melhor, o empregado, ele prefere trabalhar sem uma autonomia, sem um vínculo que caracteriza uma relação de emprego. Dá mais liberdade. Dá mais pra ele. liberdade. É. Eu tenho um MEI, eu trabalho na hora que eu quero, eu chego na hora que eu quero. Ele não está subordinado a diretrizes do empregador. Aham. Né? E às vezes o empregador também ele prefere trabalhar dessa forma. Só que às vezes lá na frente, por qualquer situação, há um gargalo e esse prestador de serviço fala assim, mas isso agora eu vou reclamar meus direitos. Sim. Agora eu vou reclamar meus direitos. Agora eu quero férias, eu quero 13º, né? Eu quero fundo de garantia. Então, é um tema que a Justiça do Trabalho está trabalhando com isso, porque aí eu tenho que analisar a autonomia da relação de trabalho entre o que eu e você escolhemos no início e depois para falar assim, não foi escolhido nada disso. E aí entra muito a questão emocional da realidade do momento, né? Exatamente. As pessoas andam muito mimizentas e hoje não... É um mimimi direto. E não, né? muito mimizentas e não sabe lidar com frustração. E aí o que eu tenho percebido inclusive, eu tenho um filho de 23 anos, segunda-feira eu tive uma conversa de gente grande com ele, falando com eles exatamente sobre isso. Falei, olha, a vida custa. A vida tem um preço. Nada nessa vida é de graça. A vida tem um preço. E você precisa ver qual que é o preço que você está disposto a pagar. Porque você ser um CLT tem um preço. Você ser um MEI tem um preço. Você ser um desempregado também tem um preço. Então, quando a gente toma uma decisão, a gente tem que estar maduro emocionalmente o suficiente para você saber que até aonde vai a sua força, a sua capacidade de sustentar o preço daquela decisão que você tomou. E hoje as pessoas não querem lidar com isso. Elas querem só o venha a nós, né? Exatamente. De tudo que é oferecido, só o venha a nós. E nesse aspecto, né, tem uma decisão, trazer uma ilustração aqui. Toda essa relação de pejotização, né? A Justiça do Trabalho, na sua essência, sempre entendeu que a pejotização, que é um contrato de prestação de serviço da pessoa jurídica com o empregador, que isso é uma fraude. Porque é o empregador que impõe ao prestador de serviço, fala assim, em vez de eu te contratar, está aqui, você cria um MEI, né? Vamos fazer um contrato de prestação de serviço, onde que aí eu não tenho que pagar férias, não tenho os direitos trabalhistas. E teve uma atualização recente, não foi? Atualização recente. E existe uma enxurrada de processos trabalhistas onde se discute isso, né? Porque esse exemplo que você está falando do seu filho, que você colocou, tem um preço a se pagar, você escolheu esse caminho, então siga esse caminho, né? E depois esse prestador de serviço fala assim, não, isso aqui não é uma pejotização, isso aqui é uma relação de trabalho, isso aqui é um contrato de trabalho. Aí vai para a Justiça do Trabalho. Aí a Justiça do Trabalho vai buscar entender se aquilo é uma fraude ou não é uma fraude. Quais são os critérios mesmo que relacionam com Uma relação de uma trabalho, relação de trabalho? Tem uma diferença, De tá? relação de trabalho e relação de Quando a emprego. gente fala de relação de trabalho, relação de emprego, tem uma diferença. Então, a relação de emprego é o vínculo empregatício. É o aquilo que a CLT. gente fala, o CLT. Então, tem os requisitos: pessoalidade, Isso aí. habitualidade, subordinação, onerosidade. Então, tem que ter todos esse conjunto de requisitos. Para poder Isso é a relação comprovar de emprego. Aham. Quando a gente fala relação de trabalho, é isso. Eu posso contratar um freelancer, posso contratar de outras formas, vamos dizer assim. E agora, então, o Supremo, né, vamos falar assim, ele avocou essa decisão, todos esses processos, para falar que como que nós vamos decidir essa questão da pejotização. Se isso é a Justiça do Trabalho que vai decidir ou é a Justiça Comum. Porque quando é um contrato via MEI, né, via pejotização, então, em regra, isso é um contrato que tem que ser discutido. É um contrato comercial, é um contrato de prestação de serviço.
né? Não é um contrato de emprego, né? Onde que teria que discutir E isso. normalmente isso pode ser feito a curto, médio e longo prazo? Ou tem alguma lei que não? É um contrato de prestação de serviço a curto, médio? Não tem prazo, mas o que tem que entender é que não pode estar esses requisitos da relação de emprego. Porque se eu tiver os requisitos da relação de emprego, não posso falar de contrato. Aí a gente tem que falar de um vínculo empregatício, CLT. Mas vamos supor que a gente fez um contrato e esse contrato era para durar 3 meses e durou 6 anos, e depois disso minha ficha caiu que eu poderia estar com uma carteira assinada há 6 anos. É isso que acontece quando isso há fraude. A gente consegue perceber quando é realmente um contrato para burlar e não pagar os direitos trabalhistas, vamos dizer assim, e um contrato de fato. Ó, você está prestando serviço para mim, mas eu estou gostando. Vamos manter assim. Porque você não tá com aquela habitualidade. Você vai trabalhar a hora que você quer. Você tem que ter o risco. Aí você vai olhar os dois também. lados. Vai olhar os dois lados, né? Um contrato de trabalho, um contrato de emprego que tem vamos falar assim, via CLT, o funcionário ele não pode faltar. Se ele falta, eu tenho que avisar por que eu faltei. Tem que levar Eu tenho que levar um atestado, né? coisa. Justificar. Agora, eu não vou e falo para a Tati no meu lugar. Isso. Né? Então, isso eu Ou não não posso, vai mesmo, né? né? Ou não Fala vai. assim, ó, não vou. Dentro do Arruma outro contrato, pra vamos pôr falar no meu assim, lugar. de pejotização, de prestação de serviço, dependendo do tipo da relação, eu posso fazer isso. Né? Essa área Aí não é vai minha, do bom você. senso, da responsabilidade do serviço que está sendo executado. Se aquilo não vai se prejudicar o andamento do serviço, eu não vou e pronto, e tá tudo bem. E tá tendo uma tendência para pejotização? Só um minutinho antes de vocês responderem para a gente falar de um dos nossos parceiros que está aparecendo aí na tela e vocês já entram com a resposta. Tá aparecendo aí pra gente Colégio Gênios. Se você tá procurando um colégio de maternal ao fundamental, período integral, com horário super diferenciado, um colégio cristão, com princípios familiares, fica ali na Praça João Pinheiro, falar com o Fernando e com a Kelly. Colégio Gênios. Fora as atividades curriculares, né, tradicional, eles também oferecem várias atividades extra classe. Balé, cross-kid, natação, queimada, futebol, enfim, tem uma infinidade de coisas lá. Entre em contato com eles aí, tá aparecendo aí para vocês o contato deles. Vamos à resposta. Isso ainda está se discutindo, tá? Como é tudo muito novo, ainda estamos em discussões. Os processos que têm contratos, né, eles estão tendo uma tendência para ir para a justiça comum. Porém, aqueles que não estão com contratos firmados, porque acontece isso, eu vou contratar um prestador de serviço, mas não vou fazer contrato. Pode ir no horário. Geralmente motoboy, né? Não tem um contrato ali escrito, né? Um contrato formal. Formal, né? Esses que Fala, têm o hoje você contrato, vem, hoje você não vem. Esses que não têm o contrato, eles estão já seguindo para a justiça comum. Mas, assim, ainda está uma grande discussão, tá? O Supremo Tribunal tem suspendido esses processos até que tenha uma decisão mais firme quanto ao assunto. Para que não tenham decisões muito diferentes para cada processo, eles suspendem até que tenha uma decisão mais unânime, até que eles entrem num acordo e... Então, assim, mas esses processos continuam existindo e chegando na justiça diariamente. Chegando na diariamente, justiça. né? É a grande situação, é a grande questão também das plataformas digitais, do iFood, da uberização, né? Quem trabalha com Uber, aí se entende. Isso é uma relação de trabalho, é uma relação de emprego, né? O Uber me define o horário de trabalho, me define a rota que eu tenho que ir. Já teve eu estou ligado discussão, a né, isso ou não. Uber, né? Então, os aplicativos. isso é uma grande polêmica para falar assim, eu tenho meu carro, vamos falar assim, eu estou desempregado e eu resolvo trabalhar pelo aplicativo. Né? Aí depois vem se discutir, falar assim, não, mas eu trabalho pelo aplicativo e eu estou subordinado a ele, então eu quero ser contratado, quero ser registrado pelo aplicativo. E pelo entra aplicativo. também a questão da É uma má-fé, grande né? discussão. Em que relação a ainda está isso, no dia. né? Porque... E o Supremo ainda está também nessa discussão, isso está até em pauta. Caracteriza ou não, né? O que se caracteriza uma relação de trabalho, né? E até uma dúvida, é orientado fazer em qualquer
forma de trabalho ou serviço, eu já nem sei mais, Emprego, emprego né? ou trabalho, sempre ter um contrato. Sempre ter Ter um o contrato. contrato formalizado, né? Sempre. Nunca fazer de boca. Sempre ter um contrato. Então, assim, regra número 1. Isso. Tenha um contrato, né? Uhum. Isso obviamente, quando você for fazer um contrato, o próprio advogado que for elaborar o contrato, ele já vai conseguir estabelecer se aquilo ali tá mais para uma relação de emprego ou, de fato, tá certo o contrato. E isso vai ser mais poder ser mais esclarecido para o empregado, né, para o empresário. Então, ponto principal, faça um contrato, tá? E aí o próprio advogado vai conseguir definir se aquilo de fato é um contrato que está sendo burlado ou realmente deveria fazer uma contratação com o CLT. Porque se a gente tem um contrato e isso lá na frente for caracterizado como um vínculo empregatício, o custo é muito mais caro. Eu não sei se na área do direito a gente está muito acostumado com uma frase que é quem paga mal paga 2 vezes. E é exatamente isso. Então, se você pagou mal as horas extras, num processo você vai ter que pagar 2 vezes, tá? Então, assim, tem várias questões que é bom realmente consultar o advogado, avaliar se de fato é para fazer um contrato ou de fato, né, um registro da CLT. E aí vocês prestam esse serviço, vocês que eu digo assim, os advogados de um modo geral, prestam esse serviço, tipo uma consulta? Sim. Vou fazer uma consulta, tiro minha dúvida, você me faz o contrato, eu te pago e não tenho vínculo com você? Ou tem a necessidade de contratar o escritório mensalmente? Depende muito do tipo, né, da contratação. Então, assim, eu quero uma consulta específica para uma situação, da mesma forma que eu vou ao médico e... Aí faz o contrato, faz a consulta Agora, e pronto. a questão, né, que estava lá no início da conversa, da advocacia preventiva, né, que aí normalmente isso é ligado, focado para o empregador, para o empresário. E aí ele faz um contrato de prestação de serviço com o escritório vai dar toda a assessoria jurídica no seu negócio, na sua operação. Na vida. Né? Então vai analisar, né, os tipos de relação comercial, o tipo de relação de contrato que ele tem, porque às vezes até chega dentro de uma situação que é muito comum, a gente potencializa o risco. Fala assim, aqui é risco 100%, aqui é risco 80%, aqui é risco 50%. Você quer correr esse risco? Quero, mas eu corro o risco sabendo do risco. Então, não tem problema nenhum. Porque se a bomba estourar lá na frente, eu já sabia do risco. O que não pode é eu ficar caminhando no escuro. Então, essa é a questão da advocacia. A advocacia preventiva, ela precisa de um tempo, vamos dizer assim. Porque, na verdade, a gente precisa de um suporte também empresarial. Então, assim, o que é muito legal? Claro, as pequenas empresas, a gente consegue ali lidar o advogado com o empresário para conseguir fazer todo esse trabalho. Mas, pensando para uma empresa um pouco maior, de 30 funcionários, 40 funcionários, a gente... É muito legal o advogado atuar junto com o RH, com o gestor das áreas. Com a contabilidade. Né? Então, é multi-áreas ali para que a gente faça um bom trabalho e que isso lá na frente não tenha os riscos. Né? Um exemplo muito legal, assim, tem um escritório, tem uma empresa que começou no escritório tem mais ou menos uns 5 anos. Ele foi porque chegou 4 citações de 4 funcionários. Saíram os 4 e os 4 entraram com o processo. Aí a gente já conseguiu pontuar, olha... Vamos ver, no processo estava até muito simples ali. Então, vamos resolver o processo agora, mas vamos começar agora uma advocacia preventiva. Desde então, já tem mais de 5 anos, não teve nenhum processo mais. Então, assim, como que você explica isso? Mostrando em números. O empresário, ele gosta de ver em números. Né? Então, olha, o teu risco é esse. Você tem um risco de... Não, assim, o que levou antes da advocacia preventiva ter esse número, porque 4 funcionários pedir demissão e entrar na justiça de uma vez, algo estava muito errado, né? Exatamente. É aí que entra também a questão de a gente entender o negócio, né? Porque cada cliente, cada empresa tem a sua concepção de negócio. Sim. Né? Então, hoje a gente tem uma escassez enorme de mão de obra. Sim. Né? Qualquer empresa está com escassez de mão de obra. Sim. Aí, não está contratando. Não está contratando. Então, nesse exemplo que a Larissa colocou, 4 funcionários pediram demissão. Alguma coisa tem. Por que 4 pede para sair ao mesmo tempo? Né? Então, a gente tem... A advocacia preventiva vai nisso. Nós vamos lá na causa. Né? Lá
Até entender a Para realidade. entender por né? que está acontecendo isso, né? Um ambiente de trabalho não é sadio, né? A remuneração que a tem remuneração justa, Os não benefícios é não justa, estão os benefícios, bom. né? E aí que você vai, a gente vai E aí tateando vocês tudo isso. conseguem trabalhar isso com o empresário? Tudo isso. Porque aí vocês entram, faz 5 anos que não sai ninguém. Ou seja, a gente mostrou para ele que aquilo que ele acha que é despesa, na verdade, é investimento para diminuir a Exatamente. rotatividade. Exatamente. Bacana. Eu achava que, olha, sinceramente, eu achava que vocês iam lá só fazer defesa de processo, juro. A parte mais importante do advogado é conseguir prever o risco para o empresário e para as pessoas em geral. E isso é muito bacana pro empregado também. Também, com certeza. Porque o que a gente, né, o escritório, assim, já atua dentro dessa área de direito preventivo já há décadas, né? E a importância disso é exatamente você minimizar os riscos, porque ninguém quer ficar trabalhando com processo, Sim, né? Seja o advogado, seja o cliente, né? sim. Quando eu vou ao médico, eu não quero Trabalhar com a doença. Eu não quero trabalhar com a não doença. quero Eu não descobrir a quero, doença. Chegar a ter eu não uma quero cirurgia. ir na mesa de cirurgia. É. Né? Então, eu quero um tratamento para que eu tenha uma boa saúde física, mental, etc. É isso Então, eu mesmo. tenho que seguir tudo aquilo que ele me passou. Então, é esse trabalho do advogado dentro de uma situação preventiva. E aí, o empresário, ele se vê satisfeito de falar assim, olha, né, eu estou com vocês, estou fazendo uma política preventiva e não estou trabalhando com risco zero, né? Estou minimizando esse risco, não estou tendo processo Mas judicial. eu acredito assim, esse é um verdadeiro sonho de todos nós, né? Que as pessoas trabalhassem dessa forma. Eu sou psicanalista, sou terapeuta e, infelizmente, e trabalho com relacionamento, né? As pessoas deixam para ir no consultório a hora que a coisa já desandou de uma forma que Infelizmente. tá tudo quebrado, não tem mais muito o que Sim. fazer, já tá os dois extremamente feridos. Que bom seria se as pessoas fossem antes de realmente ter um burnout, antes de realmente entrar numa depressão, antes de realmente entender que o relacionamento acabou, mas que não precisa se ferir ao extremo. Vamos encerrar antes da gente se machucar tanto assim. Eu acho que é o sonho de nós 4 aqui, né, que as pessoas tomassem consciência disso e procurassem fazer de maneira preventiva. É mais rápido, Ganha-ganha, né? Todo menos, mundo Ganha-ganha. ganha. E isso olhando mais rápido, mais barato, mais saudável. e olhando para o funcionário, para o empregado, né, em todo o trabalho que o escritório faz com o seu cliente, que é o empregador, mas com os funcionários, né, são N reuniões que a gente faz sem o empregador com os funcionários. A gente quer ouvir os funcionários. Quer ouvir os Deixa eu ver funcionários. onde que O vocês que está estão acontecendo? reclamando. Onde que está o problema aqui? Que legal. Porque às vezes o empregador não Ele não sabe. sabe. É. Ele não vê o que o funcionário É. vê, né? Isso é muito importante. Você que está acompanhando o nosso bate-papo, está gostando, fica aí. Logo que a gente vai para o nosso segundo bloco, curta, compartilhe lá no canal do YouTube. Deite onde vão. Até mais.